Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui está tudo bem. Hoje nós vamos fazer um estojo de volta às aulas. E é muito fácil, você vai utilizar um molde no formato de uma folha sulfite. E nesses cantos aqui, ó, você vai marcar 4 centímetros para recortar, certo? Feito isso com o molde, você vai recortar 2 vezes no tecido escolhido. Eu usei aqui um tricoline, um floral, um rosa floral, que eu amei. Pro forro, eu usei dois rosinha clarinho mesmo. E também uma manta R1. Vou cortar 2 peças também. Para dar início à montagem, o primeiro passo é nós usarmos o tecido externo da nécessaire e a manta. A manta R1, ela tem uma cola em um dos lados. E esse lado da cola nós vamos posicionar com o avesso do meu tecido. Dessa forma, e vamos passar no ferro. Então, ela vai ficar grudadinha ali para dar uma firmeza na hora que nós vamos costurar. E eu esqueci de falar. Nós vamos precisar também de um zíper. Um zíper de 30 centímetros, ok? Então, eu vou colar no ferro e volto aqui mostrar para vocês, para a gente fazer a aplicação do zíper, primeiramente nessa peça. Já fui no ferro, esse é o efeito. Agora, eu vou trocar o pé do zíper, vou colocar esse pé de zíper. Substituir o pé normal pelo pé de zíper. E o direito do meu zíper, que é essa parte que tem o puxador, eu vou posicionar no direito da minha peça. E vou costurar esse ladinho de cá, ó, aqui, prendendo o zíper na peça. Assim, eu sempre gosto que o zíper fique um pouquinho maior, porque aí eu posso manusear ele com mais facilidade. Ó, agora, eu fechei o zíper. E esse ladinho aqui, ó, que ficou, eu vou posicionar na outra peça, dessa forma. E aqui eu vou cuidar para que fique bem alinhadinha essas partes do meu estojo. Então, eu vou costurar aqui, ó, vou prender o zíper nessa outra parte. Quando eu for colocar a peça na máquina, eu vou iniciar desse lado de cá, para facilitar o manuseio. Também respeitando aqui o meu cantinho, ó, para que ele fique alinhado, né? E eu consiga prender o zíper desse ladinho aqui, ó. Ó, prendi o zíper no meio das minhas peças, cuidando para aqui ficar bem alinhadinho uma partezinha com a outra, ok? O próximo passo é a gente prender o forro nessa peça. Então, nós vamos pegar a outra parte do tricoline, que é a parte do forro, e nós vamos posicionar, vamos abrir o zíper, né, nessa forma aqui, e vamos posicionar essa parte do tecido sobre o zíper. O zíper fica entre o tecido de fora e o tecido de dentro. E vamos repassar essa costura. Aqui é interessante que você costure com a fibra, com a manta para cima. E você vai passar sobre essa costura que você fez primeiro. Ó, agora, o zíper ficou entre o forro
e entre a manta, né? E o tecido que é do lado de fora. Agora, nós vamos fazer isso com essa outra parte, ó. Vamos posicionar o forro sobre a manta, sobre o zíper. Com a manta para cima, nós vamos costurar sobre essa costura que prendeu o zíper. Prontinho. Olha só, então, eu tenho o zíper preso entre a manta e o forro, ok? Agora, nós vamos rebater a costura do zíper. Eu já tirei o pé do zíper e coloquei o pé comum. E a gente abre o zíper da nécessaire e faz uma costura, ó, no tamanho de um pé de máquina, aqui, ó. Prendendo esse tecido do forro para ele não sair para fora. Rebatendo essa costura. Dessa forma. Agora, o outro lado também. Prontinho, tenho rebatido aqui a costura, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Assim, o forro não fica saindo para fora. Em seguida, nós vamos juntar o lado de fora da nécessaire, ó, dessa forma aqui, ó. Só a parte de fora por enquanto. Vamos fechar aqui esse lado e esse lado, ok? Com o retrocesso inicial e retrocesso final, né? Pra não abrir as costuras. Prontinho. Agora, nós vamos fazer isso com o lado do forro. Mas, no lado do forro, nós vamos, nessa parte aqui maior, nós vamos deixar uma abertura aqui de mais ou menos uns 10 centímetros para depois desvirar essa peça. Ó, na parte do fundo ficou assim, ó, com esse espaço de 10 centímetros aberto. O próximo passo é fechar esse cantinho aqui do estojo. E para isso, ó, nós vamos abrir o cantinho sobre o zíper, ó, nessa forma aqui, ó. E a parte do forro também, nós vamos abrir assim, ó, sobre o zíper. Ela vai ficar como se fosse, ó, uma sanfoninha. Ajeita bem certinho. Ela fica como se fosse uma sanfoninha. E nós vamos passar uma costura, prendendo todos esses tecidos. Prendo todos os tecidos, certo? Agora, eu vou pro outro lado, vou fazer a mesma coisa. Desse lado, o zíper está aberto, então eu tenho que tomar um cuidado um pouquinho maior. O próximo passo é nós fecharmos os outros cantinhos do estojo. Então, ó, da mesma forma, como se fosse uma sanfoninha, eu vou posicionar um tecido sobre o outro. E para ficar melhor e não ficar grosso, eu viro
uma dessas costurinhas para cá e a outra para cá, encontrando também bem a costurinha ali no meio. É importante que antes de você fechar todos os cantinhos, você precisa deixar o zíper um pouquinho aberto, certo? Porque senão depois fica difícil de você virar o estojo. Já desvirei, aí depois que a gente desvira, a gente tem que dar uma ajeitadinha aqui nesses cantinhos, ó, pra ele ficar bem certinho pra fora. E também, um último passo, você vai puxar o forro, ó, de dentro da nécessaire. E você vai fechar aqui essa aberturinha que você desvirou a nécessaire com uma costurinha bem na bordinha. Prontinho. Esse daqui é o resultado. E ele fica bem grande. Olha, então, você pode colocar canetão, tesoura, né? Lápis de cor, caneta. Olha só. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.